Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Zá e hoje eu vou falar sobre o signo de Aquário. Esse vídeo não é sobre pessoas de Aquário, e sim sobre o signo de Aquário puro, né? O arquétipo de Aquário. Então vocês podem pegar tudo isso aqui que for falar agora e aplicar para o seu Sol em Aquário, para a sua Lua em Aquário, para o seu ascendente em Aquário, ou então para qualquer casa ou qualquer planeta que está em Aquário. Bom, Aquário é um signo do elemento ar e da qualidade fixa, ele é regido por Saturno e Urano. As partes do corpo relacionadas ao signo são as panturrilhas, o sistema nervoso, o sistema circulatório, e cor não tem bem uma cor específica, né? Mas eu diria cores mais vibrantes, que nem um laranja, um verde-limão, um azul bem forte. Aquário é um signo bem complexo, bem difícil de entender e infelizmente super mal interpretado, né? Porque o que as pessoas falam? Elas falam que Aquário é o esquisito, é o do contra, é o revolucionário, né? Que ele é frio e não gosta de relacionamento. E, gente, Aquário é muito mais do que isso. Existe toda uma base, né, pra gente entender por que Aquário é assim, por que ele é do contra, revolucionário, esquisito. Isso que as pessoas falam é só a pontinha do iceberg. Mas então vamos entender a base de Aquário, né? Qual que é a base de Aquário? Aquário é o signo do pensamento, do idealismo, do conhecimento, da liberdade, da humanidade, do futuro. Aquário tá aqui, ó. O que ele mais valoriza tá aqui, é aqui que ele se sente em casa. A mente de Aquário tá sempre a mil, né? Ele é muito inteligente, ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria. E tudo isso dá uma noção de mundo muito forte pra ele, né? Então ele percebe que tá errado, ele percebe que tá defasado. E como ele é muito idealista, né, o sonho dele é ver a sociedade funcionando em harmonia, é que ele vai questionar tudo o que ele vê. Aquário é um signo altamente questionador, né? Então tudo que tá fora do ideal da mente dele, ele questiona. Então ele pensa, né, nossa, mas por que isso é desse jeito, sendo que milhares de pessoas estão sendo prejudicadas? Por que em pleno século XXI a gente ainda tá preso a ideias tão antigas? E esses questionamentos que Aquário faz são muito importantes, porque é através deles que vem a transformação, é através deles que surgem as novas ideias. Aquário tem esse papel, né, de ser um transformador, de ser um encarregado das mudanças. Aquário é o signo que mais defende a liberdade, porque ele realmente acredita, né, que as pessoas devem ser livres para fazer o que elas bem quiserem. Então, regras sem sentido, convenções sociais, moralismo, ele simplesmente não entende, não suporta esse tipo de coisa, né? Dá até um negócio nele, né, quando ele vê alguém se rendendo a tudo isso. E é aí que entra uma das coisas mais bonitas de Aquário, né? Porque o que ele faz nessa situação? Como que ele consegue fazer as pessoas se libertarem? É levando o conhecimento. O conhecimento é a arma mais forte que existe, Aquário sabe disso. Então a luta dele é pelo verbo, levando o conhecimento para as pessoas, é tirando elas da ignorância, é plantando sementinhas de dúvida na cabeça delas, né? É fazendo elas enxergarem um novo, enxergarem um outro lado. O símbolo de Aquário é o algadeiro, né? Que é aquele que tem o cântaro de água e derrama as águas para fertilizar o solo. E nesse simbolismo, a água nada mais é do que o conhecimento, e o sol nada mais é do que a humanidade. Então Aquário derrama aí as suas águas, né, a sua sabedoria na humanidade para que ela floresça, para que ela dê bons frutos. Aquário é conhecido também como o diferentão da turma, né? Então se ele não tem uma aparência meio esquisita, ou ele vai ter uns gostos bem diferentes, ou então ele vai ter umas ideias meio malucas. Mas isso é normal, né? O normal de Aquário é ser diferente. Mas por que isso acontece? Vamos entender de novo a base de tudo isso. Aquário é um signo que valoriza o pensamento, ele está à frente do seu tempo e ele é um libertário. Então na cabeça dele não faz sentido nenhum ele seguir as regras que a sociedade está ditando só porque a sociedade está ditando. Liberdade para Aquário é quebrar padrões, é ter opinião própria, né? Agir de acordo com as suas próprias convicções, não de acordo com a maioria. E isso é uma questão muito importante para Aquário, né? Porque ele tem orgulho de não fazer parte da massa. Ele ama ser o diferente, né? Ele leva isso como princípio de vida. Se Aquário tivesse um mandamento, com certeza seria: serás diferente de todo mundo. Só que como Aquário é o signo do coletivo, né, ele precisa levar essa diferença para as pessoas também. Então ele sendo diferente, ele mostra que todo mundo pode ser diferente, todo mundo pode sair da bolha. Só que aí já entra um paradoxo de Aquário, né? Porque se todo mundo for diferente, como que ele vai se diferenciar agora? Porque é nisso que se baseia a individualidade de Aquário, né? Ele se afirma sendo diferente. É importante para ele essa individualidade. Então é esquisito, né? Parece estranho, porque quando ele finalmente atinge o seu objetivo, que é levar o conhecimento para as pessoas, fazer com que elas sejam diferentes, com que elas sejam livres e que elas tenham o pensamento lá na frente, inevitavelmente ele acaba fazendo parte da massa.
mudança, ele não é mais o diferente. E aí ele precisa encontrar outras maneiras de poder ser assim. E interessante pensar nisso, né? Porque um aquário em desequilíbrio pode querer reter o conhecimento só para ele. Porque ele não divulgando esse conhecimento, ele vai continuar sendo o sábio, ele vai continuar sendo o diferente. O que é completamente oposto dessa energia humanitária equilibrada de aquário, que abre mão de ser o diferente e derrama aí essas águas da sabedoria do conhecimento para que todo mundo seja que nem ele. Falam que aquário é o revolucionário do zodíaco. E é verdade, né? Ele realmente é assim. Só que quando a gente pensa num revolucionário, a gente logo imagina aquela pessoa que está na frente da manifestação, que luta pelos direitos humanos, né? Que lida com política. Só que não é todo aquariano que chega aí nesse nível de revolução. Na verdade, essa revolução que a gente fala de aquário é a revolução que cabe a cada um, dentro da vivência de cada um. Então a gente não pode achar, né, que a revolução de um senhorzinho lá do interior, que tem aquário forte no mapa, vai ser a mesma revolução de um jovem aqui de São Paulo que também tem aquário forte no mapa. Só que pode ter certeza que essas duas pessoas vão sim ser revolucionárias, só que cada uma à sua maneira, né? Cada uma dentro do seu ambiente e da sua vivência. Então a revolução não é só aquilo que a gente acha da revolução, ela também está nas pequenas coisas. Dizem também que aquário é mutável, né? Porque ele está sempre querendo mudar alguma coisa, e isso está longe de ser verdade, né? Porque aquário é um signo fixo, ele quer que as coisas mudem, não que ele mude. Aquário é força fixa, força rígida necessária para ocasionar as mudanças no mundo. Então a gente não pode confundir essas duas coisas. A pessoa de aquário é extremamente teimosa, principalmente com suas ideias. Então ela não muda de opinião por nada, ela defende com unhas e dentes o que ela pensa. Então aquário, né, principalmente quando tá em desequilíbrio, é o tipo de pessoa que mesmo percebendo que tá errada, não dá o braço a torcer, porque ela não suporta perder uma discussão. Aquário tem uma coisa complicada, né, porque no fundo, ele se acha mais inteligente que os outros. Afinal, ele é o aguadeiro lá, portador do conhecimento. Então as ideias dele que estão certas. Ele não admite que outras pessoas sejam iguais ou superiores que ele aqui. Aquário é regido por dois planetas, né? Saturno pela astrologia clássica e Urano pela astrologia moderna. E é interessante como dois planetas tão diferentes podem reger o mesmo signo. Saturno é a rigidez, a inflexibilidade, é o distanciamento das emoções em prol de algo considerado maior, é se sentir responsável pelo que acontece, é carregar nas costas o peso de precisar ser um modelo para os outros. E tudo isso são características de Aquário. Já Urano fala dessas características mais óbvias de Aquário, né? Que é a liberdade, a originalidade, a tecnologia, a revolução. Então esses dois planetas trabalham juntos. É interessante, né? Porque tem gente que pega muito mais esse lado de Saturno, que é mais conservador. Sim, existem aquarianos conservadores, e tem aquarianos que pegam mais esse lado uraniano, né? Que é mais libertário. Para você saber que tipo de aquariano que você é só você ver no seu mapa qual desses dois planetas está mais forte. Dizem que Aquário é o signo do coletivo. E é verdade, né? Afinal ele direciona a sua existência para ajudar os outros. Ele precisa de um grupo para poder se afirmar como pessoa. Só que acontece o seguinte, Aquário tem um ideal de coletivo. Então é como se ele se colocasse de fora, né? E olhasse a humanidade como um todo. E ele ama essa humanidade. Ele faz de tudo para ajudar essa humanidade, né? Para ela poder progredir. Só que para ele é muito mais fácil, né? Permanecer nesse ideal abstrato e distante de humanidade do que lidar com pessoas individuais. Aquário tem uma certa dificuldade com afeto, com contato, né, com o olho no olho, porque ele é mais mental, né, ele tá aqui. Então é muito mais fácil você ver um aquariano fazendo projetos aí para ajudar os necessitados do que realmente conversando com os necessitados, né, oferecendo um abraço, uma palavra de carinho. Aquário se importa muito com as pessoas, mas ele prefere manter aí uma certa distância, né, um afastamento. E essa vontade de ajudar os outros abrange sempre o coletivo. Então é muito mais fácil também você ver um aquariano ajudando várias pessoas ao mesmo tempo do que ajudando uma pessoa aqui, uma pessoa ali, porque esse tipo de ajuda seria mais pessoal, ele é mais impessoal, além de que ele prefere sempre procurar soluções que beneficiam o máximo de pessoas possível, e não apenas um grupo específico. Mas essa impessoalidade e esse afastamento não tira de jeito nenhum o mérito dele, né? Porque o que ele mais quer é ajudar os outros, e esse é o jeito que ele tem de ajudar os outros. Dizem que Aquário é um signo frio e que não gosta muito de relacionamento. Mas o que acontece é que ele tem outras prioridades. O amor não está em primeiro lugar. E ele tem receio de entrar num relacionamento e acaba perdendo o foco de coisas que ele considera muito mais importantes. Além de que ele tem aquela visão, né, de que o relacionamento vai acabar tirando a liberdade e a individualidade dele, né, coisas que ele preza muito. Então o Aquário valoriza muito mais o relacionamento mais mental, de amizade, de companheirismo, do que esses relacionamentos extremamente íntimos, né, de possessividade, em que ele se sente preso. Mas é claro que isso que eu tô falando
depende do mapa inteiro, tá? Lembrando que eu tô falando aqui do signo de Aquário puro, né? Do arquétipo de Aquário. E por último, né? Qual que é a sombra de Aquário? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que Aquário é um signo altamente questionador? Então, isso é uma coisa muito boa, né? O problema é quando ele questiona tudo, quando ele critica tudo, quando ele não concorda com nada que você tá falando. Aí ele vira aquela pessoa que não dá pra conversar, né? Porque em tudo ele é do contra, até com coisas que no fundo ele concorda. Aí você fala, né? Bom, já que você é sempre do contra, já que você acha que tá tudo errado, qual que é a sua solução, né? O que que você propõe? Qual que é a sua ideia? Ele não tem uma solução. O que ele tem é prazer em discordar. E como eu sempre falo no final do vídeo, né? Não tem como você ser 100% de Aquário, porque todo mundo tem os planetas, os signos, as casas, os aspectos. Então é super normal você se identificar com algumas coisas e não se identificar com outras, né? Porque a gente não é só um signo, a gente é um mapa astral inteiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e também ativar as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!